Muito bem. Boa tarde. A gente está entrando no último encontro do percurso de formação da IONN em estudos de psicanálise e racialidade. Essa é a aula de encerramento sobre colorismo. Para quem for assistir depois a gravação, muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde. Eu estava dizendo que a gente tem um grupo de WhatsApp do DGEJ, onde a gente troca vários assuntos, faz várias discussões, troca conteúdos, indicação de filmes, de textos, discute sobre cabelo, maternidade, relacionamento, passaporte europeu, tem de tudo ali. E eu gosto muito, tenho gostado muito, assim, tem sido uma experiência muito prazerosa. Eu vou botar o link para quem não está no grupo possa, então, se conectar com a gente lá no WhatsApp, já que a gente está encerrando os encontros ao vivo hoje. Essa semana, a gente também encerra a programação ao vivo de 2021 do pacote de GEJ, do Clube de GEJ e do GEJ On Demand. E a gente vai, a pedido de vocês, possibilitar a renovação da versão On Demand do GEJ, que é o acesso ao conteúdo gravado, porque a programação com aulas ao vivo, naquele percurso de 3 meses que a gente vinha conversando no curso, que a gente está chamando de Nicanda, Estudos em Feminismo e Psicanálise, e Feminismo Negro e Psicanálise, a gente retorna em março, num ciclo formativo de 3 meses. E aí a gente tinha conversado na última aula que, observando o padrão de vocês ao longo desse ano, observando como foi o nosso desenvolvimento nas 2 turmas longas, da IONN, da Nicanda, da IONN, da Casa Preta e da Cocala, então foram 3 turmas, 3 meses é o nosso tempo médio de comprometimento, de disponibilidade, de organização para um percurso que a gente consiga se empenhar semanalmente. Então, por isso essa ideia desse formato. Mas lá no grupo, na página do Insta e também no e-mail, a gente vai compartilhando as informações com mais tranquilidade de como vai ser, das possibilidades de renovação, enfim, todas essas coisas. Vou botar aqui o link no chat. Pronto, tá aí o link. Quem assiste a gravação não consegue acessar o link. Então, eu vou pedir para a Tati enviar para vocês por e-mail também, além da gente colocar aqui no chat. Vou até falar com ela agora, para ela já enviar para vocês agora. Então, quando vocês verem a aula, provavelmente vocês já receberam a gravação. Muito bem. Desse longo percurso que a gente vem desde setembro de 2020, desde março desse ano, tem alguma coisa que tenha ficado, alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram trazer? Porque a ideia é a gente pensar o colorismo como ponto X da experiência dos sujeitos racializados no Brasil, mas também como um dos desafios da própria clínica. Tem alguém que queira trazer alguma questão? Jaque, eu queria fazer só uma perguntinha. Eu estou com dificuldade de assistir as aulas, de acompanhar no horário, na segunda, mas hoje tive que dar um jeitinho, né? Até por ser a última aula e tudo, né? Dei um jeitinho. Mas eu queria saber o seguinte: eu estou assistindo novamente todas as aulas, né? Está sendo assim muito, muito bom para mim. Estou aprendendo mais uma vez, né? Aí eu queria saber até quando que vai estar disponível para a gente, para continuar assistindo e tudo, para eu tentar me organizar, acelerar, ou então, porque eu estou indo com muita calma e está sendo muito bom, mas eu sei que tem um tempo aí, né? Eu queria me organizar nesse sentido. Então, frente a todas as questões que a gente teve esse ano, a gente vai deixar o material disponibilizado até o dia 10 de dezembro, para quem é assinante ou para quem foi bolsista da IONN. Para quem for assinante do pacote de GEJ, do Clube de GEJ ou do On Demand, que optar pela não renovação, essas pessoas vão ter acesso ao conteúdo até o dia 31 de dezembro ou até o tempo da sua renovação, porque tem algumas poucas pessoas que vão até fevereiro do ano que vem. E para quem optar pela renovação, ela vai fazer a renovação para mais 12 meses de acesso de todos os cursos disponíveis na plataforma. A IONN, a Cocala, a Casa Preta, estudos africanos, intelectuais negros,
experiência afrodiaspórica, e tem mais um ou dois que eu não consigo me lembrar agora do nome, mas que eu tenho a relação anotada em algum lugar. Todas essas informações a gente também vai enviar para vocês por e-mail, para vocês terem isso registrado, organizado, mas em resumo é isso. Então, até o dia 10 de dezembro, quem fez a assinatura da IONEN em 2021 vai poder acessar o conteúdo para concluir e poder, então, receber o certificado de conclusão. Ou vai receber o certificado proporcional ao que cursou. E aí a gente considera o tempo cursado o fluxo de acesso à plataforma para fins de justificação, caso seja solicitado no lugar onde você entrega o comprovante, por ser um curso online. Para quem é assinante, né, on demand, pacote de GEG e clube de GEG, a gente mantém o acesso até 31 de dezembro e caso não renove, a gente vai liberar as renovações a partir do dia 16 de novembro, e são poucas vagas que a gente vai disponibilizar, justamente pelo programa do ano que vem, né? Que é o nosso principal foco. Então, a gente também vai enviar para vocês por e-mail um convite de pré-inscrição e vai também passar lá no grupo o convite de pré-inscrição para a gente ter uma noção de quantas pessoas têm interesse na renovação dos alunos que são assinantes hoje. E aí, se você quiser renovar, você vai poder ter acesso ao conteúdo da IONEN e os outros conteúdos do DGEG até o fim de 2022, até 31 de dezembro de 2022. E à medida que você vai concluindo, a gente vai emitindo certificados de conclusão dos cursos, né? Era isso, Lu? Acho que era, já que na verdade eu vim com tantas perguntas na cabeça, mas assim, uma coisa que eu sempre quis perguntar, mas eu sempre fiquei meio tímida, é quanto ao seu atendimento. Até porque eu não sabia se de repente, né? Porque agora, por exemplo, eu não tô, sendo atendida, né? Parei com a minha análise. E aí eu sempre fico nessa situação, às vezes, por estar fazendo curso com você, e aí de repente a gente não poderíamos fazer uma análise com você e tudo, enfim. Então eu sempre tive essa dúvida e vou aproveitar por esse momento que de repente não vai ter outro para eu perguntar. Então, eu te convido lá para o grupo do Zap, porque o WhatsApp é uma rede social que eu uso muito. Então, para mim, é muito acessível estar no WhatsApp mais do que estar no Instagram ou no Facebook, até no Twitter. Então, eu sempre estou no grupo, estou sempre ali ouvindo coisas, colocando coisas, e a gente pode aprofundar a conversa e continuar batendo papo por ali. Se para você for também uma opção de comunicação, eu te convido a fazer parte do grupo. Te garanto que não é aquele grupo que a gente manda bom dia, boa tarde, boa noite, com coraçõezinhos, embora a gente mande coraçõezinhos. Sobre os atendimentos, eu tenho bastante clientes que são ou que foram meus alunos aqui na IONEN, em outros lugares do DGEG, tanto no atendimento pessoal quanto na supervisão clínica. A única questão, para mim, isso não é um problema. Às vezes a pessoa também não é, às vezes é um problema, e a gente vai descobrindo isso no manejo, mas a única questão é que eu não tenho agenda mais para esse ano. E não sei se vou ter para o ano de 2022, porque a clínica demanda muito tempo, né? E eu acho que merece um atendimento qualificado. Então, mas também a gente pode conversar pelo WhatsApp e pode ver as possibilidades de horário, se há alguma desistência, se há alguma brecha, se você quer fazer quinzenal, às vezes é mais fácil de encaixar quinzenal do que semanal, mas enfim, fica aí o convite para o grupo e dali do grupo a gente pode conversar no privado para poder pensar sobre isso. Aliás, fica para todos vocês, o convite. A minha clínica está sempre aberta para uma primeira conversa, para um atendimento de supervisão. A única questão é a agenda mesmo, porque como eu tenho que conciliar a clínica com 1 milhão de coisas, eu acabo tendo menos tempo para a clínica do que eu gostaria de ter, de fato, né? Porque daí, além da aula, eu faço outras coisas no DGEG e também faço doutorado. Mas o doutorado está acabando, com a graça de Oxum, porque eu não aguento mais. Então, quem sabe, assim, eu não consigo poder fazer uma coisa que para mim é prazerosa, que é ser psicanalista. Tão prazeroso quanto dar aula para mim. Mas pode fazer suas perguntas, pode fazer aqui, pode mandar por e-mail, pode mandar lá no grupo. Eu recomendo a experiência do grupo. Ele tem sido bastante interessante, assim. Eu tenho gostado bastante.
de compartilhar ali com aquelas mulheres, com nós, né, entre nós. Mas alguém tem alguma questão? Oi? Então, eu tô no grupo, eu tô amando, assim. Até Ah, ia vir é? com essa pergunta, tô amando, tô acompanhando super bem ali. Mas eu ia até vir com essa pergunta, mas eu fiquei com vergonha. A verdade foi essa. Por quê? Porque eu ia perguntar, assim, de valores, aquela coisa. Aí eu falei, ai, meu Deus, será que eu pergunto no grupo? Será que eu pergunto direto pra Jaque? Fiquei naquele constrangimento ali e não perguntei. Mas, enfim, quase chorei aqui quando você disse que provavelmente não tem nem tempo para nem vaga, de repente, nem para esse ano, nem para o ano que vem. Mas, enfim, tomara, né, que de repente, como você O que falou, acontece? vão Nesse acontecer. ano, eu não consigo mais mesmo incluir ninguém. Foi um ano muito exaustivo e tal. Só que no final do ano, muita gente desiste, muita gente quer tirar férias, muita gente vai e não volta. É do fluxo do atendimento psicanalítico, né? É normal. Às vezes a gente, como psicanalista, fala, poxa, nossa, eu estava acompanhando há 6 meses a cliente, de repente a cliente parou de acompanhamento, será que eu fiz alguma coisa errada? Eu aprendi com a minha supervisora que isso é do fluxo do atendimento. Então, eu tenho clientes que estão comigo há anos, eu tenho clientes que vão e voltam, eu tenho clientes que chegaram há pouco tempo. Eu acho que para quem trabalha com atendimento clínico sabe que é esse mesmo movimento. E às vezes é importante também para o cliente poder ir e depois saber que pode voltar ou que não pode voltar. Depende muito do processo de cada um. Mas, então, e aí sempre depois de janeiro, costuma ter um processo maior de vaga. Esse é um movimento. Tem uma lista de espera, mas aí muita gente também já vai arrumando outros profissionais, porque não pode esperar. Muita gente vai, enfim, repensando se realmente quer fazer análise, porque análise também é um processo que não é todo mundo que se identifica. Ainda tem esse elemento, né? Que é um fator do processo da análise, mas a gente pode conversar. A questão do valor, o que ocorre? No mundo da psicanálise, pelo menos é assim que eu aprendi, né? A gente tem o valor da nossa hora de trabalho, mas isso também é negociado em atendimento. Aliás, eu estava brincando no grupo outro dia que a gente tinha que fazer uma oficina de como cobrar. Porque eu tenho uma colega, uma amiga que é colega de profissão, que ela sempre fala que para ela cobrar é a parte mais difícil, assim. E aí ela precisa ter muitos pacientes para conseguir manter as despesas do consultório, do espaço físico do consultório, e tem que ter outro trabalho para poder manter as despesas de casa. E ela fica nesse processo, uma mulher negra, sempre se perguntando quando é que ela vai conseguir se bancar como psicanalista, em todos os sentidos, porque ela entende que o valor, a cobrança do valor do trabalho dela faz parte do bancar ser psicanalista, do bancar materialmente, do bancar psicologicamente, porque os brancos cobram e eles não ficam constrangidos, né? Não tem o menor pudor. E, tipo, sei lá, a pessoa cobra, porque tem, tá? R$ 1.200 a sessão, tem psicanalistas que cobram isso, e se você não pode pagar, meu amigo, o problema é seu. Não é a proposta de uma clínica inclusiva, a gente tem o preço social, né, o valor social para poder incluir pessoas, atendimento gratuito também, mas, como eu sempre falo para a Mari, a gente precisa... o Ocidente colocou na nossa cabeça que nós temos uma relação ruim com o dinheiro, enquanto pessoas pretas, e a gente interiorizou e cristalizou isso. E é uma cadeia a questão da análise, porque na hora de trabalho está incluído a supervisão dos casos e a formação continuada. E a sua análise pessoal, porque ela faz parte da necessidade do seu trabalho como psicanalista. Então, ele precisa englobar tudo isso. E se ele não consegue englobar tudo isso, quando eu vou contratar uma supervisora, eu trabalho de uma supervisora, eu tenho também que baratear o trabalho dela, porque o meu trabalho não consegue cobrir o custo do trabalho dela no meu trabalho, que faz parte do atendimento final. Então, acho que é um processo. Mas me escreve, Lu, que a gente conversa. E vamos pensar possibilidades. Tudo nessa vida de meu Deus é possível. Beleza, Jaque. Vamos sim, com certeza. Obrigada, Jaque. Imagina. Eu espero que hoje vocês tenham bastante perguntas, assim, igual a Lu, para a gente conseguir encerrar esse ciclo, assim, com a ideia circulando, né? Para que ela circule em outros lugares. Eu separei para hoje, bom, primeiro que a discussão do colorismo no Brasil é uma discussão batida. Parece que não, mas ela é uma discussão que já está publicizada,
que influencers ganham dinheiro fazendo essa discussão em rede social, os vídeos de YouTube têm sei lá quantos views sobre colorismo, tem várias pesquisas sobre isso. Há 100 anos atrás, era um assunto político, o processo de eugenia, a gente já conversou sobre isso, mas não era um processo teórico, né? Não havia a contra-argumentação da eugenia, só a argumentação formal da eugenia, dos benefícios do embranquecimento para a população brasileira, para a cultura brasileira, para a nação brasileira, né? Para a nação Brasil. Hoje a gente já tem os estudos da Lia Weiner, eu conheço a Lia, nós somos colegas na UFSC, conheço pessoalmente a Lia, é uma intelectual importante para as discussões sobre branquitude no Brasil, só que ela não fala absolutamente nada de novo, para além do que a Célia, que foi a primeira estudiosa a pensar sobre isso no Brasil, e nada diferente do que a Lélia está falando também. Então, ela só é branca falando sobre coisas que mulheres negras falavam e não tinham o mesmo espaço acadêmico. Mas tem um outro cara, que é o Lourenço, que é um professor, não consigo me lembrar a federal que ele dá aula, a tese dele foi sobre isso, ele faz uma crítica a esse pensamento vigente da ideia de colorismo, e aí ele vai pensar, porque é isso, né? A jornada do pesquisador fala da jornada de vida dele. Então, a Lia não é uma mulher branca, ela é uma mulher de origem judaica, e ser judeu não é ser branco. Para quem está fora do Brasil, isso é muito mais claro do que para quem está dentro do Brasil. No Brasil, tudo se mistura. Pelo próprio processo colonial do Brasil, muitos senhores de engenho brasileiro foram judeus. Castro, Conceição, Salvador, Mendes, a maioria dos sobrenomes portugueses que a gente conhece aqui são sobrenomes de judeus, que mudaram de nome quando entraram no Brasil, poucos continuaram com o nome original. Então, muitos senhores de engenho brasileiro. A primeira leva de judeus que chegou no Brasil foi em 1635. Então, por aí vocês tiram. Inclusive, recentemente, eu descobri que meu avô paterno era judeu. Chocadérrima. Eu sou apta à mestiçagem. Eu tenho sangue de português, de judeu, de índio e de africano. Sim, então, para mim foi, meu Deus, meu mundo caiu. Mas, enfim, essa ideia da mestiçagem é algo que está na experiência brasileira. Peraí, Andressa, que eu já vou ler você, só concluir meu pensamento. E aí, boa parte das questões que a Lia faz, ela está falando sobre relacionamentos interraciais e a construção dessa ideia de branquitude a partir de um lugar de interracialidade. Isso porque a Lia é casada com um homem negro e tem 2 filhos que também são negros, por consequência. Embora eles tenham um fenótipo branco, o pai deles é negro. Então, isso é a questão que atravessa a produção bibliográfica dela. E não compartilho isso para diminuir a produção bibliográfica da colega, muito pelo contrário, mas é para mostrar como a nossa jornada está implicada na nossa produção acadêmica. Muito que bem. O Lourenço, então, que até no artigo que a colega compartilhou lá no grupo do Zap hoje, escrito por uma colega negra que está da França, que pesquisa também a branquitude, publicado no Guelé 10, uma colega compartilhou, esqueci o nome dela, compartilhou lá no grupo do Zap hoje, ela cita o Lourenço como referência dela no texto para contar as experiências dela na Europa. Que também era uma coisa que eu já tinha percebido das vezes que eu saí do Brasil e fui para a Europa. Diferente dos Estados Unidos, que é outra dinâmica, outra relação racial. Essa proposta que eu trouxe para a gente pensar sobre a ideia de colorismo, eu trouxe numa perspectiva da ideia de mestiçagem. E aí eu optei por não usar a perspectiva do Kabengele Munanga, que é um cara que vem pensando mestiçagem no Brasil já há muito tempo, mas sim trabalhar com a ideia de um antropólogo indígena, um etnólogo, chamado José Luciano Kelly, venezuelano, que ele discute a ideia de, não é nem contra a mestiçagem, como a antropologia vem trabalhando, o processo de pardização dos indígenas. Ele chama de contra-mestiçagem. Desculpa, ele chama de anti-mestiçagem, que é o processo que os indígenas Yanomami discutem o branqueamento e a diferença entre embranquecimento e branqueamento na experiência indígena. E eu quero convidar a experiência indígena, a partir da narrativa, então, desse antropólogo venezuelano, para a gente pensar a experiência brasileira, afro-brasileira de mestiçagem e as nossas estratégias de anti-mestiçagem. Deixa eu só olhar a mensagem da Alessandra, da Andressa, já passa a palavra para a Alessandra.
Tá bom, querida. A Ionene vai fazer parte, sim, do material do 2022. E eu espero, então, te encontrar em outros espaços aqui do DGEG e também no grupo. Acho que é uma experiência, tem sido uma experiência bem legal. Bom trabalho para você e obrigada pelo carinho de ter vindo aqui. Fala, Lê. Como tu tocasse, né, já que nesse livro da Lia, eu só queria fazer uma pergunta assim também, porque quando eu estou de cara com esse livro, o que que eu penso, né? Eu analiso o seguinte, partindo do princípio que a gente já sabe que a branquitude tem total poder nisso tudo, né? E ela traz um livro para quem, vamos supor, para quem sabe que tem poder, não vou dizer que não saiba que tem esse poder, mas quando ela dá de cara com um livro desse, sabe exatamente que ser branco é ter um poder extremamente grande na sociedade, não acha que esse livro ele pode ser um pouco perigoso? Não, porque ela faz uma denúncia do processo de apropriação da branquitude, desse lugar de poder. É isso que ela tá a partir do lugar de uma mulher branqueada na cultura brasileira, porque ali ela é de origem judaica, ela não é branca. Então, mas ela passou pelo processo de tornar-se branca, é essa problematização que a Lia quer fazer no livro. Ela tornou-se branca dentro da experiência da cultura brasileira, pelas hierarquias raciais que o Brasil tem. Isso tem um desdobramento na percepção dela como mulher sobre das pessoas brancas. Claro, ela não se usa como exemplo, mas tem uma experiência na percepção das pessoas brancas, na construção de uma ideia de branquitude, a branquitude não vista do lugar da experiência do negro, que é essa branquitude denunciada pela Lélia Gonzalez, por exemplo, mas sim vista a partir da experiência das pessoas brancas. E aí ela vai pensar a construção de uma ideia de branquitude e a construção de dos afetos interraciais. E quais são os efeitos psicológicos dessas duas coisas em pessoas brancas e em pessoas negras para a construção dessas relações de poder. Eu, particularmente, não acho que tenha nada de novidade. Para quem pesquisa sobre questão racial no Brasil há muito tempo, sabe que ela não está contando nada de novo. Ela só fez ela pegou a pesquisa da Célia e refez a pesquisa da Célia nos anos 2000. Mas a Célia é uma mulher negra e ela é uma mulher branca. Então, isso é o fator novo da história. Uma mulher branca falando para os brancos sobre como a branquitude é nociva. E o que ela está propondo justamente é fazer uma reflexão sobre essa nocividade do que é ser um sujeito branco. O que eu acho ruim só é essa estrutura de poder que, óbvio, dá para ela todo o destaque possível como o grande nome da branquitude no Brasil, quando tem várias pessoas pesquisando branquitude no Brasil, ela não é a única. Mas tem vários materiais da Lia. Pessoalmente, a Lia é uma pessoa... Ela não é branca pela origem, mas ela é colocada no lugar de branca. E a experiência racial no Brasil me ensina que brancos são nocivos. A gente sempre precisa ficar atento, porque a própria forma de produção da subjetividade branca é baseada na ideia da opressão e da dominação. Mesmo quando eles tentam ser aliados. E a gente outro dia estava discutindo no grupo se existe branco aliado. Existe branco aliado? Essa foi uma discussão que a gente fez no grupo. Talvez, se tiver criticidade sobre sua construção racial, talvez seja possível uma pessoa branca ser aliada da luta antirracista, mas ela precisa ter muito claro o processo de construção da identidade dela enquanto uma pessoa branca. Bom, eu acho que parte do que a gente está discutindo, esse engraçado, eu não disponibilizei esse livro, mas depois eu posso botar no grupo e posso pedir para a Tati enviar para vocês por e-mail. Feito pelo Kelly. O Kelly é professor do Departamento de Antropologia Social da UFSC. Ele trabalha com saúde indígena, trabalha com a população Yanomami, ele é um venezuelano, e ele elaborou... Engraçado que ele é engenheiro de formação. Kelly é uma pessoa muito querida, assim, muito querida mesmo. E é curioso porque ele fala que ele é venezuelano, então ele diz assim: se eu fico de boca fechada e eu vou nos lugares em Floripa, as pessoas acham que eu sou branco e que eu sou gringo, porque ele é uma pessoa muito fora da curva. Então e aí me tratam super bem. Quando eu abro a boca e eu tenho sotaque de venezuelano,
porque é diferente do sotaque do argentino, as pessoas começam a me enquadrar no meu lugar de subalternidade, que é o lugar do falante de espanhol não argentino aqui em Floripa. Então, eu vivo sempre um duplo lugar. E aí eu nunca estou nem num lugar nem no outro, porque eu sou branco demais para ser venezuelano e eu sou venezuelano demais para ser branco. Então, eu sempre fico nesse duplo lugar entre uma experiência e outra. E aí foi nesse movimento de duplo lugar que a gente se aproxima, tal. Então, ele é uma pessoa muito querida, mas não é por isso que eu trouxe o texto dele para a gente pensar, mas é pela ideia de antimestiçagem que ele trabalha no texto e a ideia de antibranqueamento que ele traz no texto, que eu acho que ela é um ponto importante para o processo que a gente está pensando, que é a psicanálise. Parte do que a gente vem discutindo ao longo da nossa formação aqui na Ionene vai nos mostrando o processo de formação da subjetividade de pessoas negras, que é sempre um arranjo entre essa estrutura colonial do desenvolvimento da psique, atravessada pela ideia burguesa de família, de indivíduo, da modernidade, está lá na base do pensamento freudiano, e, ao mesmo tempo, incorporada, eu tenho usado a ideia de incorporação, porque eu penso que é o mesmo processo de incorporar uma entidade. Você não deixa de ser você, mas, ao mesmo tempo, você não é você. Então, aquele corpo falante é o corpo da Jaqueline, porém, não é a Jaqueline quem está falando. Então, eu sempre tenho esse exemplo, esse desenho, essa figura, para dizer como é o processo de incorporação da experiência racial nos traumas estruturais da sociedade moderna, burguesa e industrial. Ou seja, as experiências familiares vão fomentar as nossas experiências emotivas, emocionais, que vão estruturar a nossa subjetividade, numa perspectiva bem clássica freudiana, e a experiência racial vai se incorporando a essa estrutura, dando para ela significado e sendo significante. Então, ser uma mulher negra não é só um fato biológico, isso está marcado de significados sociais que a gente discutiu lá com o texto da Lélia, que a gente discutiu com a Isildina no Inconsciente Não Tem Cor, que a gente viu com a Neuza, com a Virgínia Bicudo e vários outros lugares que a gente transitou aqui na Ionene, isso sem pensar nos encontros que a gente já fez fora da Ionene no Digejo, para quem está também nesses outros espaços. E ser uma mulher negra não só é repleto de significados, mas também é um ponto de significação da vida desse corpo no mundo. Porque quando esse corpo, atravessado de uma genialidade negra, de uma feminilidade negra, ou de um marcador mulher e negra, ele também oferece para o mundo significados que permitem que o mundo possa estabelecer uma relação com esse corpo. Vou trazer um exemplo para ilustrar isso. Eu estou fazendo acompanhamento de uma parte do trabalho que eu faço no dia de consultoria com empresas. Então, estava fazendo uma formação com um grupo de líderes de alto escalão, todos brancos, 90% homens, 40 homens, 5 mulheres, todos brancos. Parte do significante de ser mulher negra são os 3 lugares que a Lélia vai dizer que são lugares de subalternidade e de servidão, físico e sexual e emocional para a experiência branca. Então, quando uma pessoa branca e uma pessoa negra olha uma mulher negra na rua, automaticamente, o primeiro enquadro dado é esse lugar de servidão, porque esse é o significado que este corpo tem, portanto, na correspondência, na minha percepção, ele é o significante. É como eu olho e entendo esse corpo. Leva um tempo de desconstruir esses elementos. Por isso que, na experiência de mulheres negras, a ideia de empoderamento é tão fortemente atravessada pelo marcador econômico. O cabelo, a roupa, a unha, as joias, o carro, os lugares que frequentam, os namorados que têm, são tentativas de reenquadre desse significante de subalternidade. Tipo, eu não me visto como uma empregada, eu não tenho o cabelo de uma empregada, eu não namoro com o namorado de uma empregada, eu não moro no bairro de uma empregada, então você pode me significar como uma empregada. Os meus significantes são outros marcadores. Essa é a ideia de empoderamento. E aí fizemos a formação, fizemos a rodada de discussão, depois a gente foi fazer foi discutir com os líderes, os coordenadores do projeto de formação racial, a questão da avaliação dos participantes, tal. E uma das coisas que a liderança apontou, o coordenador do projeto apontou, a coordenadora, na verdade,
é que as pessoas fizeram poucas perguntas. E que isso deixou eles muito preocupados, porque no entendimento deles as pessoas tinham que ter feito milhares de perguntas. Então, estamos ali discutindo esses dados, vendo esse resultado, e falei, então, pessoas brancas não estão habituadas a pensar sobre racismo. Então, para elas, é algo que é muito novo e é algo impactante na primeira olhada. Então, leva um tempo para que elas consigam começar a entender como é que se discute sobre isso, porque pessoas brancas não pensam racialidade no seu cotidiano, diferente de pessoas racializadas que são obrigadas a lidar com racialidade e estão o tempo todo inquirindo, perguntando, questionando sobre isso. E que, segundo, que para eles, né, eu não posso achar que uma premissa básica de que quando pessoas brancas olham para mim, elas têm uma empregada doméstica, eu não posso supor que só porque eles são líderes de uma grande multinacional, eles também não vão pensar que eu sou a tia do café. Então, quando eles me olham, leva um tempo para eles tirarem da cabeça deles a tia do café e colocar a doutora que está ali ensinando para eles o que eles supostamente devem saber. Então, tem um duplo estranhamento aqui que está nesse lugar de significante e que faz parte da experiência que a gente tem que conseguir lidar. E aí, por que eu trago esse exemplo? Para conseguir materializar essa ideia do enquadre, de quando o sujeito olha para uma mulher negra e qual é o significante nas relações sociais que ele coloca esse corpo. Então, tem um lugar que o outro coloca o corpo do sujeito negro, a mulher negra no lugar da subalternidade, o homem negro no lugar da violência, e há um processo que leva um tempo para desenquadrar esse sujeito desses lugares. Tanto o homem negro do lugar da violência, quanto a mulher negra do lugar da subalternidade. Isso também são marcadores que estão na própria concepção de pessoas negras sobre pessoas negras. A gente não pode ter a ingenuidade de achar que porque somos negros, ao vermos outras mulheres negras, se não temos uma consciência racial sobre a nossa própria racialidade, porque na perspectiva da psicanálise, o outro é uma projeção de nós. O outro, ele é exatamente aquilo que a gente projeta e produz a partir das nossas vivências, das nossas concepções. Então, se nós não temos uma concepção de racialidade definida, afinada, produzida, advertida, a gente vai projetar no outro a nossa não advertência. Todas as nossas questões vão nessa relação com o outro. Então, por isso que eu tenho essa impressão que não é só uma questão de ser uma mulher negra que é psicanalista, ou ser um homem negro que é psicanalista. É como esse sujeito maneja a sua própria racialidade, para que ele consiga ter elementos de pensar com o outro, ou de escutar com o outro lugares distintos para a racialidade do outro. Até aqui tranquilo? Acho que eu não falei nada de novo, né? A gente que está aí há um ano quase, eu estou meio que chovendo no molhado. O que é muito curioso, porque estava pensando na minha própria trajetória, e eu gosto de pensar com a minha trajetória porque é o que eu tenho de melhor para poder oferecer, né? A pessoa que eu mais conheço no mundo, o objeto de estudo que eu mais tenho contorno sou eu mesma. E já faz um tempo que eu venho discutindo com a minha psicanalista a possibilidade de sair do Brasil. Na verdade, desde quando o Bolsonaro ganhou, eu fiquei desesperada e, enfim, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava em Frankfurt, na casa da Betânia, que é uma amiga da Sheila, que é uma aluna do DGEG, e saiu o resultado da eleição, e a gente estava na cozinha, abrindo uma garrafa de vinho para se despedir, porque eu ia embora no outro dia para o Brasil, e aí nós duas começamos a chorar desesperada. Eu que tinha que voltar para o Brasil, e ela porque tem família no Brasil. Então, é um desejo que eu venho construindo desde lá. Mas é um desejo que ele não é tão simples de bancar, porque eu tenho muito medo de migrar, porque eu tenho muito medo de xenofobia. E aí fui morar no sul do Brasil. Acho que para fazer uma experiência teste do que me esperava na Europa, fui morar no sul do Brasil, nesse meio tempo, fui morar em Floripa, e Floripa é a terra dos brancos. É o lugar, tudo ali cheira branco, tudo ali é branco. Ali é o lugar onde os brancos se sentem, acho que mais do que em Curitiba, que é um poço de racismo, e mais do que no Rio Grande do Sul. Floripa é tipo a porta do inferno, assim. Tudo que a cidade tem de bonita, ela tem de racista. Não se você vai como turista, óbvio, você vai gastar dinheiro, se você gastar dinheiro. Mas quando você mora na cidade, é um inferno na terra. E aí, conversando na minha análise, discutindo com ela nas últimas semanas, essa coisa, vai, não vai, vem, não vem, fica, não fica, ela... E eu tenho uma cliente que mora em Berlim, que é uma mulher negra e mora em Berlim, na clínica psicanalítica, né? Ela é minha cliente na clínica. E aí eu me lembrei de uma frase que ela me disse que foi: parece que aqui em Berlim
eu vivo no mundo dos brancos e eu saio na rua e eles ficam me encarando, me olhando, me medindo, igual no filme da Vênus Negra. Quem não viu, eu recomendo assistir. E aí eu fiquei pensando todas essa relação entre aquilo que nós somos, porque nós somos construídos no ponto de vista das experiências familiares para sermos, aquilo que a sociedade nos determina que a gente tem que ser e o processo de deslocamento entre um lugar e outro. E como a clínica psicanalítica, ela pode ser um lugar importante para produzir uma ideia de deslocamento entre um lugar e outro, que não seja nem a determinação das experiências familiares, atravessadas por experiências de violência raciais e de gênero, muitas vezes, e nem as experiências sociais marcadas por violências raciais e de gênero e de classe. Como é que a gente pode produzir um sujeito negro ou um sujeito racializado, um sujeito atravessado por uma experiência racial, fora dessas duas determinações, significado e significante, para um outro lugar? Isso me fez pensar, isso me fez chegar nesse texto do Kelly sobre antimestiçagem. Mestiçagem é um conceito da antropologia, é um conceito antigo da antropologia, que está no campo dos estudos da etnologia indígena, dos estudos da população ameríndia, sobretudo na América Latina, que vai pensar o processo de aculturação, de incorporação cultural que a população indígena sofreu nos últimos 150 anos com a devastação dos territórios naturais, por exemplo, no Brasil, e o processo de expansão da indústria agropecuária, da indústria, né, do agrobusiness no Brasil, porque o agrobusiness ele é uma indústria diferente da agricultura familiar. Ele é um processo em larga escala, é repetição do mesmo produto em larga escala e não respeita as condições naturais daquele território, modifica aquele território para poder produzir o seu produto. Então, a devastação dos territórios originários, mais a ampliação da prática do agrobusiness, foi levando a um processo de expulsão da população ameríndia dos seus territórios originários para outros territórios, urbanos ou não, esse deslocamento forçado, e que cria, então, um processo de mistura cultural, porque a ideia de mestiçagem, nessa perspectiva, não tem a ver com a mistura genética, mas sim com a mistura cultural. Tanto a mistura cultural interétnica, de populações indígenas distintas, quanto a mistura cultural de brancos, de indígenas com não indígenas, sejam eles negros, sejam eles pessoas brancas. Essa é a ideia de mestiçagem, que é diferente da ideia do Kabengele, mas que eu acho que ela faz todo sentido na nossa experiência enquanto pessoas pretas, principalmente pelos processos de deslocamento que a nossa população sofreu ao longo dos últimos 100, 150 anos no Brasil, 120 anos, 130 anos no Brasil, no pós-abolição. Então, houve um processo forçado de deslocamento de territórios, de imigração da Bahia para o Sudeste, do Maranhão para o Sudeste, desses territórios negros do Nordeste para o Sudeste, para o Sul, sobretudo o eixo Rio-São Paulo-Minas, sobretudo o eixo Rio-São Paulo, e a necessidade de incorporação de uma cultura, de uma ordem a esses novos territórios, gerando uma mestiçagem que não é só fenótica, biológica, mas, sobretudo, cultural. Essa mestiçagem, ela vai levar, tanto na experiência ameríndia quanto na experiência afro-brasileira, ela vai levar a um processo de desconstrução da cultura original ou da cultura tradicional, para essa incorporação nesses novos elementos. O ponto da mestiçagem é que a incorporação de novos elementos da cultura tradicional, em via de regra, leva à perda da cultura tradicional e da identidade do sujeito. Num mundo identitário como o nosso, perder a sua identidade é perder a base da sua estrutura de quem você é. No entanto, que na análise a grande pergunta é quem eu sou. Essa é a jornada que a gente percorre na análise. Então, o processo de mestiçagem leva à modificação dessa estrutura
que consolida a identidade do sujeito para que ele possa produzir lugar político e histórico no mundo. Não sei se a Beatriz Nascimento, e eu acho que a gente falava da Beatriz Nascimento na aula passada, mas eu falei da Beatriz Nascimento em algum lugar na semana passada, não sei exatamente em que aula. Eu não sei se se a Beatriz Nascimento, quando vai pensar da sua relação corpo-território, se ela está pensando nessa ideia de antimestiçagem, mestiçagem, corpo-território, produção de cultura. Mas ela está falando que tem uma experiência corporal que é anterior à experiência cultural, que é a base do pensamento do Merleau-Ponty. Ou seja, o corpo, as memórias corporais, elas são anteriores às experiências culturais e essa relação corpo-território. Então, tem um território no próprio corpo preto que, independente do território físico onde esteja, se reinscreve porque há memórias ancestrais ativadas com o transe que vão trazer a possibilidade dessa reescrita ou dessa inscrita. A ideia de mestiçagem, acho que dialoga com isso, na perspectiva que o Kelly traz, mas não está falando exatamente disso. Até aqui, tranquilo? Dúvidas, perguntas? Já que, para mim, se tu puderes voltar, eu não sei se o resto da turma também, voltar um pouco na parte dessa questão da mestiçagem ameríndia, para mim, nessa questão do corpo-território que se passa primeiro, para depois a consciência racial que se dá do sujeito. Não sei se São me fiz duas, entender. são duas ideias. Ô filho, você quer um copo d'água, fazendo um favor? São duas ideias que elas são ideias diferentes, que eu estou propondo que elas se complementam. Porque a Beatriz Nascimento, ela está dizendo... Deixa, então, eu voltar no pensamento da Beatriz para a gente conseguir... Obrigada, filho. Para a gente conseguir... Para a gente conseguir se localizar. O que a Beatriz Nascimento está falando? O corpo negro, ele não precisa associar a construção da sua identidade a um lugar físico. Só é preto em Salvador, só é preto no Morro do Rio, só é preto em São Luís, no Quilombo de Alcântara, só é preto no Quilombo dos Macacos. Porque o próprio corpo preto produz a sua consciência, a sua experiência, a sua prática, porque há no corpo preto um conhecimento armazenado que ele vai sendo passado no processo de gestação mesmo, é físico, tá imantado no nosso corpo. O nosso cabelo, o nosso nariz, a nossa estrutura física, a nossa inconsciência, o armazenamento dessas informações do nosso inconsciente garantem que aonde a gente estiver, a experiência que a gente produzir, ela vai ser marcadamente preta, porque isso está escrito e inscrito no nosso corpo. Para Beatriz Nascimento, o fenômeno do transe, o fenômeno psíquico do transe, na experiência do candomblé, é a chave que abre a porta para a manifestação dessa memória ancestral que está inscrita no nosso corpo. Então, para ela, o processo de se apropriar do terreiro, de se iniciar, de vivenciar o percurso do transe, da formação religiosa, é um mecanismo de ativação dessa memória que não precisa estar associada ao território. Só é preto quem vive em Salvador. Se não viver no Curuzu, você não é preto. Ela está dizendo que existem diversas formas de produzir pretitude, diversas formas de produzir corpo preto, mas que todas elas têm um ponto em comum, a nossa memória ancestral que está impregnada no nosso corpo. Então, aonde estivermos, vamos produzir essas experiências pretas. É esse o ponto que ela tá trazendo. A ideia de mestiçar, só que nesse mesmo tempo, tem uma discussão que ainda é ativa, mas tinha uma discussão naquela época, na historiografia, na sociologia e na antropologia, sobretudo na história e na antropologia, de que a relação corpo-território é o que produzia a cultura. A Beatriz está dizendo que antes de produzir cultura, o corpo negro produz memória. E que essa memória é fundamental para a produção da cultura, porque a cultura, então, vai ser uma inscrita da memória, ao invés da cultura produzir a memória. O que os antropólogos
estão dizendo naquele período, por exemplo, nos anos 60, nos anos 70, que inclusive é o auge dos estudos depois do período do Lévi-Strauss, nos anos 30, os anos 60, que é quando tem o projeto Rondon e a criação do Parque do Xingu, é o auge dos estudos indigenistas ameríndios aqui no Brasil, que é quando tem a expedição dos irmãos Vilas Boas, e é o ápice desses estudos. E é por isso a criação do Parque Nacional Xingu, porque o que os estudos de antropologia vão dizer é que a cultura é produzida a partir da relação corpo-território. Então, precisa-se ter a preservação do território para que se tenha a preservação da cultura. Por isso, museu, por isso, escolas de arte, por isso, a catalogação de livros, por isso, a fotografia como recurso de memória, o reconhecimento de monumentos como locais de memória, porque é o território quem produz a memória e a relação entre sujeito, corpo e território produz a cultura. São duas formas bem diferentes de pensar a mesma coisa. E a ideia de mestiçagem está no meio dessas duas ideias. Ou seja, deslocar a população indígena do seu território original é destruir a identidade étnica dessa população indígena e forçar ela a um processo de mestiçagem cultural, que não é o processo de mestiçagem física, biológica, da ideia do colorismo e do embranquecimento que a gente tem no Brasil, mas sim a ideia de uma mestiçagem cultural, que, na perspectiva da antropologia, é muito mais nociva do que a mestiçagem biológica. Porque, mesmo que a filha da Bela Gil seja loira do olho verde, o vô dela é um homem negro. Então, esse processo de embranquecimento que ela passou, fisicamente, na memória cultural, ainda continua viva o lugar da racialidade. É inegável que o Gilberto Gil é um homem negro. E a produção musical dele fala desse lugar de uma negritude, dessa experiência de uma negritude, que isso está no jogo das relações familiares. Então, a antropologia vai dizer que essa mestiçagem cultural ela acaba sendo mais nociva do que a mestiçagem biológica, porque ela destrói a forma de produção de experiência sobre si do sujeito, justamente porque entende que sem o território não é possível produzir o sujeito. Essa é a ideia de mestiçagem. Não sei se agora ficou claro. Para mim ficou sim, Jaque. Obrigada. Bom, para mim agora ficou claro. Então, são duas ideias diferentes que eu estou trazendo para a gente poder pensar de que forma elas se correspondem ou não, ou elas podem trabalhar juntas. Qual é o ponto? Bom, aí o que acontece? Então, esse é o ponto de partida que, né, o Kelly traz no livro, e aí ele começa a discutir que a população ameríndia, os grupos étnicos ameríndios, começaram a criar estratégias de antimestiçagem, que era um movimento de desconstruir a argumentação. Eu acho que é aqui que a Beatriz Nascimento vai poder entrar, para nos, talvez até o Mbembe entre também. Começou a construir um movimento de desconstrução dessa relação corpo-território, que está tão presente nas narrativas sobre a produção do pensamento indígena. Sabe aquela ideia essencialista de que para o índio a terra é sagrada, o morro é um deus, a árvore é uma deusa, o rio é uma reencarnação? Essa é uma parte da construção do mundo branco sobre a experiência indígena, para associar e reforçar essa relação corpo-território. Então, o mundo branco produziu essa narrativa sobre essa relação lugar-corpo para poder justificar a necessidade da sua intervenção. Olha, a gente branco precisa ir lá criar o Parque Nacional do Xingu, porque se a gente não for lá com toda a nossa nobreza preservar o direito do índio de cultuar o rio Xingu, a gente vai destruir a população indígena. O que o Kelly está dizendo é que, ao longo da história, da experiência da população indígena, eles foram criando mecanismos de antimestiçagem, que é o deslocamento dessa relação território-corpo para a relação corpo a corpo. É bem parecido com o que a Beatriz Nascimento está falando, mas ela está falando de um outro lugar, mas eu acho que é aqui que ela entra. O que é a relação corpo a corpo? A relação corpo a corpo é a produção de uma noção de identidade a partir do outro corpo que você reconhece como um corpo que dialoga com os mesmos lugares que você. Ou seja, a minha identidade, ao invés dela ser construída com a minha relação território,
por ser de terreiro, me identifico como uma pessoa negra, já que terreiro está enquadrado como uma experiência afro-religiosa preta, negra, africana, eu identifico a minha identidade negra ao me relacionar com outras pessoas negras, independente dos territórios originários dessas pessoas e dos lugares em que elas transitem, porque eu busco identificação nessa experiência. No caso da população indígena, eles vão buscar essa identificação dos elementos como a língua, por exemplo, né, o campo linguístico dos grupos étnicos e nas experiências ritualísticas religiosas, porque essas não estão necessariamente atreladas a um lugar, mas sim ao contato com o mundo ancestral. No nosso caso, me parece que a produção dessa experiência corpo a corpo, está ancorada no reconhecimento de outro corpo negro, e que marcadores como o cabelo crespo, a roupa africana, o consumo de alguns produtos, o transitar por alguns lugares são possibilidades dessa identificação. E eu acho isso muito potente, porque é a população negra ressignificando os lugares de controles do mundo do capitalismo. Porque o que o capitalismo nos deixou como oferta para construir nossa identidade são lugares de consumo. Então, aquele cabelo, aquela roupa, aquela experiência são possibilidades de consumo que a gente pode acessar e, assim, ir produzindo uma identidade negra. E eu tenho a impressão que esse movimento de anti-mestiçagem, que eu nem sei se ele é intencional, mas que ele é produzido na nossa experiência, é uma ressignificação desses marcadores do mundo de consumo do capitalismo. Então, grupos de mulheres negras que cuidam do cabelo. Não é só do cabelo que se fala naquele grupo. Se fala de 500 mil coisas que passam a experiência do cabelo afro. E, sobretudo, de experiências de afeto e de afirmação da sua própria negritude ao compartilhar a experiência de outras mulheres com a sua própria negritude. Me parece que, se os nossos elementos culturais estão todos apropriados pela branquitude, eu vi um vídeo do filho do Arlindo Cruz sambando com uma mulher branca. E aí ele botou na legenda assim, marca aqui, quem você conhece que chega no samba assim feliz? Ele estava, obviamente, falando dele. Eu espero. E aí, uma pessoa muito debochada, coloquei embaixo no comentário. Eu não conheço ninguém assim, mas branca que vai no samba e não sabe sambar, eu conheço um monte. E aí choveu de comentário de mulher branca embaixo do meu comentário, dizendo que é um absurdo, que eu estava sendo racista, que isso era inaceitável. Bom, enfim, né? Branco chorando a vida deles. E aí, por que eu trago esse exemplo? Para dizer isso. Se o samba, que é uma coisa criada por pretos, foi totalmente apropriada pela população branca, pela branquitude, pelo pensamento branco, não é esse o lugar onde a gente consegue produzir, não é mais no samba o lugar que a gente consegue produzir identificação, porque ele foi apropriado pela branquitude. A gente consegue produzir identificação no samba quando encontra outras mulheres negras que produzem esse movimento de afetação. Olha, uma mulher negra com cabelo black como o meu, preciso lá falar com ela. A gente acha uma forma de estabelecer esse contato. É uma coisa impressionante. E é uma necessidade afetiva, de afetação mesmo. Então, até aqui tranquilo também, acho que também não falei nenhuma novidade. Talvez tenha só trazido alguns pontos para a gente pensar por outro ângulo. Mas todos os nossos espaços culturais, territoriais, de produção de identidade, foram apropriados pela própria branquitude, como elementos aonde eles transitam. E a gente tem muito poucos lugares territoriais aonde a gente consegue ir produzir uma experiência preta, porque tudo está atravessado pela forma branca de produção de experiência. Então, né, o que eu estou tentando trazer para a gente pensar é que, nesse sentido, o corpo negro, o outro do corpo negro, é esse lugar de encontro para a produção de uma experiência preta. Daqui eu quero trazer o ponto para a ideia de colorismo. Como é que eu desdobro, como é que eu quero levar a gente para pensar colorismo, mas quero saber se para vocês está tudo bem até aqui. Sim. Tudo bem? Tô viva ainda. Tá viva? Legal. Tô repaginando a pele, porque cada vez que você aborda, você traz
você ativa um outro cantinho da reflexão, né? Porque a primeira vez que você falou sobre isso, para mim foi um choque anafilático. Eu tenho outras camadas, né, de discussão aqui no grupo, então, aí agora está meio que assentando um pouco e ativando, e vendo que você já tem esse conhecimento, que isso acontece realmente com você, isso aí é massa mesmo. Eu acho que o ponto interessante é a gente pensar o quanto nós, enquanto pessoas pretas, produzimos conhecimento racial ao longo de nossas vidas, mas a gente não consegue identificar isso como um conhecimento racial. Por exemplo, no texto que a colega compartilhou no grupo do Zap, depois eu vou recompartilhar para quem entrou agora, sobre a mulher, a pesquisadora negra que vive na França, ela vai descrevendo como ela usa as interações forçadas dela com pessoas brancas como material de pesquisa. Isso é utilizar a própria experiência como ponto de apoio, é o que a gente chama na antropologia de alta etnografia, como ponto de apoio para produzir um conhecimento teórico racial do mundo. Então, e é curioso, né? Porque a frase mais romântica da Frida Kahlo é a frase que ela diz que ela pinta sobre ela porque ela é o tema que ela mais conhece. E ninguém desvaloriza a produção da Frida Kahlo. Uma vez eu vi uma exposição dela, só tinham quadros dela, não tinha mais nada, só quadros dela. E era uma grande artista mexicana. A mulher pintou só sobre ela e ela é uma grande artista? É porque, segundo ela, o que ela mais conhecia ela era ela mesma. Nós, pessoas negras, o que a gente mais sabe nesse mundo é a experiência racial. E ao saber de experiência racial, a gente sabe perfeitamente bem como os brancos funcionam. A gente tem total entendimento do mundo da branquitude, porque o nosso lugar racial é produzido no vácuo da experiência branca deles. É esse o lugar que eles nos colocam, que eles tensionam que a gente ocupa. A gente que na marra vai ressignificando esses lugares e criando outros desdobramentos para esse lugar de subalternidade que eles nos colocam. Então, acho que esse é um ponto nessa ideia. Por que eu quero trazer o colorismo aqui nesse lugar, nessa ideia de uma produção, de uma experiência antimestiça? Meu Deus, será que é meu celular que vai explodir? Acho que não. Nessa ideia de uma experiência antimestiça. Porque o colorismo ele é resultado da tentativa de embranquecimento fenótipo genético da população brasileira, mas ele todos os dias é reforçado e reconstruído, reconfigurado a partir desse processo de mestiçagem cultural. A ocupação dos territórios negros pela população branca, por que tiraram a população negra do Leblon, no Rio de Janeiro, e colocaram elas nos morros? Isso é o processo de mestiçagem. É você destruir o corpo do território de origem para que ele imprima outras identidades. E isso vai produzindo outras memórias. É a mesma coisa, por exemplo, no caso de Florianópolis. Varreram nos anos 30 e 40 a população negra do centro da cidade e colocaram nos morros na cidade da Grande Florianópolis, para a produção de uma outra identidade. Nesse processo, tem o mecanismo da experiência do colorismo. E eu acho que, para pensar, acho mesmo, que estou trazendo para a gente pensar aqui, na clínica, o lugar do sujeito mestiço que passa pela... Porque, o que eu estou tentando dizer? É possível que uma pessoa preta retinta tenha vivenciado a experiência da mestiçagem. Ela pode se saber biologicamente negra, ela pode se construir socialmente, enquanto uma categoria racial como negra, mas do ponto de vista afetivo, ela pode estar totalmente centralizada, estruturada numa experiência branca, porque as referências de produção de identidade dela são as referências do mundo branco. E aí o processo psicanalítico, do fortalecimento dessa identidade negra e, por consequência, da libertação do mundo branco, porque, como diria Steve Biko, mate o homem branco dentro de você, acho que o Malcolm X também falava isso, não adianta só você usar o seu cabelo crespo se, no fundo, você deseja um mundo branco. Se o corpo que você deseja sexualmente é o mundo branco, se os afetos são construídos com o mundo branco, se o dinheiro vai para a mão do mundo branco, se os saberes são os saberes somente do mundo branco, você vai ser uma pessoa preta de alma branca. Eu acho isso pesado pra caralho, mas eu acho que é esse que é o movimento. Esse processo da consciência negra, como uma categoria que a gente produz ao longo da vida, tem a ver com a ideia do sujeito advertido da sua racialidade. Produzir consciência negra
é produzir uma identidade negra sobre si, de uma forma racional, intencional e política. Não é um acaso, é uma intencionalidade, algo que se deseja comunicar a partir desse lugar. E que, portanto, você precisa tirar outras coisas para que essa construção de uma consciência negra se efetive. Sim, então, é possível que a gente trabalhe na clínica com pessoas negras de pele retinta que não tenham essa consciência racial sobre si, e eu penso que o processo da clínica pode ser esse lugar para que essas questões sejam significadas e ressignificadas na trajetória do sujeito. Fala, Lê. Então, parando para pensar nessa construção toda que foi dita, quando se trata de colorismo, o que eu penso, né? Quando tu traz essa questão da pessoa retinta. Quando eu penso que a pessoa que ela é uma pessoa negra de pele clara, ela vai se beneficiar até o segundo tempo, né? Ela vai ser beneficiada até o segundo tempo. Porque automaticamente a pessoa branca ela vai escolher uma pessoa de pele clara para ficar na firma dela, até vir uma loira de olho azul para ficar no lugar dessa pessoa de pele clara, por mais que ela tenha um currículo melhor. Entende? Então, talvez essa questão de racialidade ela vai sentir ao longo da vida, mesmo que ela não esteja divertida de si, ou mesmo que ela tenha uma consciência racial dentro de casa. Então, eu vejo nessa questão de colorismo que ela vai ter um benefício, né, que não é benefício isso, porque a gente sabe as tragédias que isso traz, até o segundo tempo. Porque ela vai olhar e depois vai ver, não, eu sou preta mesmo, então isso é racismo. Só que até isso chegar para ela, eu acho que vai chegar de forma tão violenta, porque a sociedade vai tratar ela como branca, ela vai se identificar quanto branca, porque ela está sendo aceita, por conta da pele clara, mas até o segundo tempo, quando alguma coisa nesse sentido vier, principalmente nas questões intelectuais, porque a gente, na verdade, aí entra aquela história de a mulata sexualizada, né? O corpo sexualizado da mulata. Né? É o que eu tenho pensado. Eu acho que tem um ponto importante que você está trazendo e tem muito a ver com que a gente... É um tema, talvez porque para mim seja um tema recorrente, mas é um tema que está lá no grupo do Zap circulando e estava no texto lá do DL10 hoje, da pesquisadora, e isso é uma coisa que eu já venho tentando trazer para a gente há um tempo. Identidade racial, assim como identidade de gênero, é relacional porque está marcado pelo lugar de poder. É o lugar de poder que afirma essa identidade de raça ou de gênero, porque são identidades subalternas. Por que homem não é uma categoria de gênero que a gente pensa numa discussão de feminismo, por exemplo, ou numa discussão sobre gênero? Porque homem é a categoria do poder, a mulher é a categoria subalterna. A gente só pensa em identidade a partir do lugar da subalternidade, porque só é preciso pensar em identidade no lugar da subalternidade. O lugar do status quo não precisa pensar sobre si, porque ele é o que é, ele é o que há. O lugar da subalternidade precisa o tempo todo estar num processo de criticidade, porque é forçado, uma vez que é colocado no lugar do sujeito subalterno. Mas a identidade racial, diferente do que se tenta passar no Brasil, ela não é fixa, ela é relacional. Mesmo entre os brancos, há níveis de pessoas brancas. Mesmo entre os negros, há níveis de pessoas negras. Eu só nunca li nada sobre isso na experiência indígena, porque eles constroem identidade diferente da gente. Eles constroem identidade a partir de outros marcadores que não são os mesmos. E eles também constroem identidades que não estão articuladas. Isso é por causa da língua, eu acho. Eu acho, uma hipótese que eu trouxe agora. Que não está articulada com as mesmas estruturas da branquitude. São outros marcadores para a produção de identidade étnica. Porque a construção da identidade étnica na população ameríndia ela está centralizada na língua e na experiência religiosa. Nos rituais religiosos, que são diferentes entre os diversos grupos étnicos, e a língua também, que se difere muito de um tronco para outro, completamente. E os estudos de linguística nos ensinam que a forma que a gente fala é a forma que a gente pensa e produz pensamento. Por isso que para aprender a falar inglês, se sugere um intercâmbio, porque a experiência na cultura inglesa é que vai possibilitar, de fato, o aprendizado.
E por isso que eu sempre brinco, né? Ah, eu tomo ayahuasca, tá bom, mas você é indígena? Porque senão não vai fazer a menor diferença para você. Você está tomando um chá, você vai ficar chapada, mas o processo do ritual da ayahuasca você não vai conseguir acessar nunca, porque a tua consciência não foi produzida para aquilo. Sei lá, você está viajando, tipo, com um ácido, um LSD, uma maconha, mas às vezes as pessoas dizem que eu sou radical demais e que não tem nada a ver, e que tá tudo certo. Bom, cada um faz o que quer com o seu dinheiro, com a sua vida. Quer tomar ayahuasca? Toma ayahuasca. Mas saiba que não é a experiência da ayahuasca. Que isso fique bem claro. E aí eu acho que o que a Alessandra traz, e o texto que está lá no grupo do Zap também é interessante, porque mostra justamente como identidade racial é relacional e não fixa. Então, essas mulheres brancas que a autora descreve no texto, e eu já tinha presenciado, eu já tinha percebido isso também, são mulheres brancas que aqui no Brasil eram colocadas no lugar de poder, porque eram lidas e enquadradas no jogo relacional racial como brancas. Na experiência europeia, elas ocupam o lugar do outro, elas não são enquadradas como brancas, então são lembradas do seu lugar do outro, porque lá ocupam esse lugar. Isso é relacional, depende das relações culturais, institucionais, locais, da produção do corpo. Ao mesmo tempo que uma pessoa preta, ela vai ser preta em qualquer lugar. Em qualquer lugar que ela tiver, ela vai ser lembrada da dimensão da sua negritude. Em qualquer lugar do mundo que ela tiver, esse jogo de austeridade, né? Não é austeridade, de alteridade. Eu e o outro, eu igual, o outro diferente, sempre vai dar nessa experiência negra, mesmo com a passabilidade branca. E aí eu acho que tem uma coisa na experiência racial que ela passa por um lugar afetivo que é possível que uma pessoa biologicamente negra, mas assim, familiarmente negra, mas melhor, biologicamente negra, mas fenotipicamente branca, consiga a passabilidade e a aceitação do mundo branco. Se ela conseguir cumprir todos os critérios de desempenho do mundo branco. Eu acho que é possível que isso aconteça. Eu não sei se a Ana quer falar. Se a Ana Carolina. Não? Então tá. Eu vi que você abriu o áudio e aí fiquei na dúvida se você queria colocar alguma coisa. Bom, a gente tem 4 minutos para encerrar o encontro. Dúvidas, perguntas, angústias, questões. Óbvio que a formação de um psicanalista não se encerra nessa jornada. Ela é contínua, enquanto a pessoa atuar neste ramo empregatício, neste ramo profissional, ela vai ter que buscar sua formação, estar em pares, aprofundar suas discussões. Eu acho que isso é normal do desempenho de um profissional. Acho que a psicanálise é uma área que exige muito. Ser psicanalista exige um esforço intelectual, afetivo, um comprometimento político muito intenso, mas acho que a psicanálise está aí para a gente poder se apropriar dela e ressignificar, produzir outra coisa, enfim, o que a gente quiser fazer com a psicanálise, porque, como eu sempre digo, a psicanálise não tem dono. A psicanálise é de quem quiser e de quem estiver disposto a arcar com as consequências dessa escolha, né? E bancar, como diz a Mari, em todos os sentidos possíveis e imagináveis, inclusive financeiro. É um desafio tornar a psicanálise algo para todos, porque foi uma coisa que não foi criada para todos, então uma coisa que por origem não é para todos, é muito difícil no processo dela tornar ela para todos. Mas acho que é um desafio que nós, mulheres negras, temos total capacidade de produzir. Acredito muito na nossa capacidade subversiva, mas não subserviente. Não estamos mais nesse lugar e não vamos mais ocupar esse lugar, mesmo que simbolicamente ou materialmente a gente esteja nesse lugar. Eu quero agradecer a disponibilidade de vocês nessa jornada, nesses encontros, na aventura que foi, em todo o processo de pausas, de retomadas, de recomeços. Para mim foi
desafio muito grande. Foram 2 turmas de Ionene, eu não tenho condições emocionais de bancar a terceira, porque exige muito, e eu acho que se eu não puder ofertar o melhor que eu possa, então não é justo e não é leal. E para mim, justiça e lealdade são princípios pessoais inegociáveis. Não é leal com o que eu acredito, não é leal com as pessoas que acreditam também na ideia, não é leal com a potência que a nossa ancestralidade nos projeta e nos oferta, e também não é leal com a minha própria capacidade, né? Em fazer uma coisa que eu sei que não vou ter condições de fazer bem. Então, eu não estou cumprindo os meus próprios princípios mobilizadores. E é isso. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa. Chegamos ao fim, como diria Lindo Cruz, está doendo sim, mas é necessário encerrar esse ciclo, e eu estou muito feliz de ter conseguido encerrar, porque teve um momento que eu achei que eu não ia dar conta. Jaque, eu queria comentar, eu não sei se eu estou aparecendo aí na imagem, para mim aqui minha câmera está toda preta, mas eu liguei ela. Mas enfim, tá me ouvindo, né? Tô. A respeito disso que você falou e agora quase no final, sobre o corpo negro ser um corpo negro em qualquer local, né? Recentemente nós tivemos um crime de racismo aqui na minha cidade, eu moro em Divinópolis, em Minas Gerais. E um segurança negro que estava fazendo a função dele numa festa da burguesia no Parque de Exposições, e ele chamou a atenção de um empresário branco por 2 vezes, porque ele estava querendo entrar no camarote sem ter a pulseira para entrar no camarote. E aí esse empresário deu um soco no Edson, que era o segurança, e o Edson caiu morto. Quando ele foi questionado por que ele deu o golpe no Edson, ele respondeu: eu fiz porque eu quis. E aí a polícia chegou, ele foi preso, não acharam a arma, ele usou um soco inglês. Na hora, testemunhas viram o soco inglês, mas o soco inglês desapareceu. E a perícia saiu assim instantaneamente. E na perícia foi constatado que o Edson tinha um coração inchado, ele era cardiopata, e morreu por causa de um ataque cardíaco, e não pelo golpe do soco inglês. E esse empresário branco foi solto, em menos de 15 dias, ele foi solto. E aí o delegado, né, quando questionado, respondeu: a gente, quando faz a perícia, a gente não olha a cor da pessoa. Precisa olhar a cor da pessoa? A cor da pessoa já está lá, né? E assim, a gente fica muito impactado com esse tipo de coisa, mas é o que acontece todo dia, né? Assim, o corpo negro ele já se anuncia antes de abrir a boca, né? Sim. E eu acho que tem 3 camadas que são importantes, mas que a gente não vai conseguir adentrar aqui no curso, porque a gente está encerrando hoje, mas fica aí o convite para a jornada aí de 2022, que eu acho que tem 3 lugares, tem três camadas quando a gente pensa em experiência racial no Brasil, que às vezes elas se interseccionam, às vezes elas estão separadas, às vezes elas são correlatas, mas não tão interseccionadas, que é, primeira dimensão física, material da experiência racial, segunda dimensão afetiva dessa experiência racial e terceira dimensão política dessa experiência racial. E pela dimensão política, a gente pode pensar a dimensão material / econômica, né? Porque eu estou chamando de político algo que está movido por uma intencionalidade, algo que está atravessado pelo desejo do sujeito que está autor do verbo, autor da ação, seja essa qual ação for. Então, tanto a ação, essa enunciação do corpo negro é a dimensão física da experiência racial, que ela está dada. Independente se você tem consciência racial ou não da sua negritude, ela está dada. E nunca é você quem vai dizer, é sempre o outro sujeito que, no lugar de poder, ocupa o lugar do branco, que vai te lembrar da sua racialidade. Isso pode acontecer tanto no jogo brancos e negros, quanto no jogo negros e negros. No jogo branco e negro, esse exemplo que a senhorinha trouxe tá na pauta do dia. No jogo negros e negros, a tensão entre a Letícia Parques e a Djamila Ribeiro.
é um jogo de tensão racial entre o lugar da estrutura da racialidade que duas mulheres disputaram entre si, uma confirmando e afirmando para a outra o seu lugar racial. Então, é o outro quem destina. O afetivo é o lugar que o sujeito vai construindo a partir da sua jornada. Lembrando que medo, auto-ódio, repulsa, auto-rejeição são também afetos. Afeto não é só amor, autocuidado, autoestima. Esses outros sentimentos de ordem desorganizativas também são afetos que nos atravessam e nos condicionam nossos lugares no mundo. E, por último, esse lugar político, que é essa dimensão da consciência negra, que está lá no que o Steve Biko está dizendo, que a gente discutiu na aula de consciência negra semana passada, mas que também está na ação intencional do branco, quando ele diz, eu dei um murro porque eu quis. Por isso que cada vez mais eu tenho claro que a gente precisa pensar a experiência racial fora dos parâmetros do mundo branco. O que nós, pessoas racializadas, estamos fazendo com a racialização que nos deram de presente? Quais são as possibilidades de emancipação entre nós que a gente pode produzir sem que a gente precise o tempo todo da bênção do mundo branco? Que a gente precise que o mundo branco diga o que deve ou não deve. Se o delegado fosse uma pessoa com uma formação cultural mínima, ele ia saber que no Brasil o corpo tem cor e que precisa considerar a cor do corpo para poder considerar o crime. O ponto é que a formação cultural de pessoas no Brasil, sejam brancas ou negras, é ausente de uma dimensão de racialidade. E as pessoas crescem embaladas pela suposta neutralidade do mundo branco. Todo mundo é branco até que alguém leve um soco e morra. E aí a gente precisa pensar o que isso está dado. Mas isso é uma coisa para a gente aprofundar e pensar mais, porque o nosso tempo chegou-se no lugar dele. Bom, vocês têm aí mais uma oportunidade, hein? Senão depois só no grupo do Zap o ano que vem, 2022. Em março. Já Agradecer, gente. o que salva é o Zap, que a gente não vai repetir. E eu estou achando muito interessante que está se tornando uma rede, como é que eu posso dizer? Não é só uma contribuição, né? A gente tem um sentimento mesmo que aquilo está, de alguma forma, eu acho que a palavra é o afetar mesmo. E isso é extremamente importante. Eu nem me manifesto muito, porque às vezes eu fico num nível de emoção tão grande interno que eu fico caladinha, só degustando o que eu estou recebendo de bom no grupo do Zap. É muito interessante. Sabe uma coisa muito curiosa, Vivi, todas nós? Quando eu criei o Digeja, em 2014, eu não sei de onde está vendo esse tututu, mas está vendo um tututu aqui. Eu tinha um pensamento que eu achava que nunca as pessoas... eu me perguntava se seria possível manter uma empresa que a base dela, o princípio central dela, fosse a possibilidade do compartilhamento em rede entre mulheres negras. Mais do que dar aulas teóricas sobre feministas negras, eu sempre, porque essa é a minha trajetória, eu venho de uma experiência acadêmica de silenciamento do meu lugar como intelectual. Eu ouvi do meu orientador de mestrado que ele não entendia como é que eu tinha passado no programa de mestrado, porque eu era completamente incapaz de ser acadêmica. Eu tinha limitações intelectuais profundas. Eu me sentia assim arrasada quando ele me disse isso. E quando eu apresentei o artigo na Colômbia, que eu ganhei um prêmio da melhor apresentação, eu mandei fazer um quadro e mandei para ele. Então, de um lado eu coloquei o prêmio, do outro lado eu coloquei assim, vai tomar no seu cu, velho racista do caralho. E mandei entregar para ele na PUC. Não sei se ele recebeu, não sei o que aconteceu, mas eu mandei isso para ele lá. E aí, 7 anos depois, a gente vê que o Digeja está aí, né, aos trancos e barrancos do que é empreender num país como o Brasil, sem investimento, sem apoio, sem orientação, sem eira nem beira, só com a força da minha mãe Oxum e com a sagacidade de Maria Padilha, a gente vai eu vou ouvir você falar e ver o grupo de Zap, essa rede. Para mim, o meu maior objetivo com o Digeja é que a gente possa ser um lugar seguro de acolhida intelectual para mulheres negras, para que a gente consiga produzir intelectualidade a partir da nossa experiência sem o aval do mundo branco. Eu me nego, até brinquei, falei, a gente podia criar uma rede de financiamento,
porque eu me nego a ter que convencer um grupo de empresários brancos que eles têm que investir no Digeja porque eu sou boa ou o Digeja é bom. Para eles, o Digeja não é bom. Para o mundo deles, a gente é um problema seríssimo. Então, eles nunca vão investir no Digeja. Eu tenho total consciência disso. E a gente vai levando dessa forma as possibilidades. Então, ver o grupo 7 anos depois de uma longa jornada. Gente, tem mulher do Brasil inteiro, tem mulher de vários países que se encontram, que trocam experiências. Então, hoje, as meninas estavam falando de passaporte, a Gil estava falando da questão dos filhos, de como foi, compartilhando experiências de trabalho. Isso é tão importante quanto entender todos os conceitos da Sagrada Quilomba, porque tem um significado para nós muito potente, essa possibilidade de escutar outras mulheres negras. E para nós, enquanto mulheres negras, ter um lugar onde a nossa voz tem um valor e aquilo que a gente produziu ao longo da vida, que não é conhecimento só acadêmico, tem uma valorização, eu acho que é fundamental e muito importante para nossos processos de emancipação coletiva. Nós somos estruturais nas comunidades negras. Comunidades que têm mulheres negras emocionalmente estruturadas são comunidades que têm processos políticos de resistência muito bem estruturados. Entanto que, na maioria dos quilombos, as resistências são as mulheres. As lideranças políticas, as lideranças afetivas, as que lideram os processos políticos, a maioria são mulheres. Nas favelas, nas comunidades negras, nas escolas, nos trabalhos em presídio, são trabalhos tocados, geridos e pensados por mulheres negras, né? Então, estruturar mulheres negras para uma luta de libertação cognitiva, intelectual, teórica, afetiva, é potencializar toda uma rede que se estrutura a partir disso. Então, eu fico muito feliz, assim, de... Caramba, aquele negócio que eu comecei há 7 anos, vai fazer 8 em fevereiro, e que eu achava que era só para pagar meu aluguel, porque eu estava desempregada, hoje é um projeto que conecta mulheres negras do mundo inteiro e que trocam experiências e saberes e se acolhem na sua negritude. Porra, isso para mim é bonito demais. É muito potente. Mas eu aceito financiamento, viu? Se tiver alguém assistindo que é muito rico e quiser financiar o Digeja, eu aceito. A gente pode também dividir entre todas nós. Eu também aceito. Porque eu acho que precisa, a gente precisa ter. Eu até pensei nisso ontem, fui dormir pensando nisso, sobre aquela questão que você falou do financiamento, já que eu trabalho em banco, né? Eu fiquei fazendo altos cálculos loucos. Eu falei, não, por que a gente não divide esse parangolé, gente? Acho que a gente dava jeito, viu? Eu fiquei fazendo conta, você crê? Não, eu também me pergunto. E aí a gente pode... Eu fico nesse movimento. Porra, a gente investe e aí o lucro, né? Não o financiamento... o financiamento coletivo nosso, mas não o financiamento coletivo de plataforma, até porque a gente está fazendo um já. Mas eu digo assim, a gente podia gerar uma empresa. E como toda empresa, ele visa ter lucro, certo? Certo. É o movimento natural das empresas. Só que o nosso lucro ele é muito mais impactado em retorno comunitário da extensão do que a gente faz do que propriamente em dinheiro. Embora tenha também uma projeção de captação financeira nesse movimento. Eu fico pensando, por que então a gente não cria um fundo de investimento para investir em negócios pretos e depois devolve o dinheiro do lucro para esse fundo para investir em outros negócios e a gente criar uma cadeia de investimento para fortalecer uma economia preta? O que eu vejo, eu tenho uma raiva daquele mercado black money, daquela moeda black money, porque eu vejo preto falando para branco sobre ideias inovadoras, brancos que acreditam nessas ideias investindo e o dinheiro centralizado entre os amigos, porque aquilo não sai daquele eixo, não sai. Se eu for num banco black money e pedir uma linha de financiamento, como eu não sou amiga deles, eu não vou receber, porque não sai. Não sai de jeito nenhum. Por quê? É a mentalidade da escassez que nós pretos somos ensinados. Se só tem um pedaço de bolo, ao invés de eu dividir o bolo para todo mundo, eu vou cortar o bolo só para mim. Eu vou guardar esse bolo na geladeira e eu vou comer ele sozinha, escondida para ninguém mais. E aí tem um outro detalhe, né? Na mesa dos brancos só tem um lugar. Os brancos não estão abrindo mesa para a gente sentar e comer com eles caviar para que todos os pretos sentem. Porque se todos os pretos sentam na mesa, onde é que os brancos vão sentar? Então, eles escolhem 1 ou 2 ou 3 que têm uma proximidade com o discurso deles
e colocam eles para sentar na mesa com eles, e aqueles pretos estão ali com medo de perder o benefício da mesa dos brancos e mantém só entre eles ali, pouquinhos de fora, porque eles têm que ter base, né? Para chegar para um branco e dizer: eu tenho um projeto de favorecimento de empreendedorismo preto, financie meu banco, ele tem que ter empreendedor preto para ele poder dizer que tem. Então, dá umas migalhinhas para dizer que ajudou e fica nisso. Eu me nego a isso. Eu me nego a fazer uma coisa dessa. Aquele senhor que se diz presidente do Brasil está fazendo mais ou menos isso aí, né? Pois é. É a política do mundo branco. A gente acaba reproduzindo a lógica do mundo branco, que é a lógica da escassez, da destruição, da desgraça, que é o que o mundo branco vive. Né? A Europa fudeu com o mundo e aí ela se blinda dentro de uma estrutura própria e o resto do mundo que se foda com a poluição, com a questão ambiental, com a desigualdade, com a fome, com a miséria. É a lógica do mundo branco. A nossa lógica enquanto pessoas pretas não é essa e não pode ser essa. E aí eu fico me perguntando, né? Sempre que eu vejo a série sempre que eu estou deprimida na minha vida de empreendedora, eu vou ver a série da Madame C.J. Walker, assim, que daí me dá um gás e eu me sinto motivada. E toda vez que eu vejo a cena das mulheres chegando com a caixinha e diz para ela assim, ó, tá aqui, eu falo assim, cara, é isso. A gente tem que achar uma forma nossa, independente do mundo branco, de achar um sistema de autofinanciamento, né? O Digeja, na verdade, ele é um projeto de empreendedorismo de autofinanciamento, que a gente se mantém com a venda dos cursos. Com a venda agora das assinaturas, a gente paga as contas, paga os impostos do governo, paga os salários, e assim a gente mantém uma equipe rodando. Porque eu nunca fui atrás, das vezes que fui não consegui, a gente nunca teve financiamento, investimento, empréstimo, financiador anjo, nada disso. O que há são pessoas ao longo da trajetória que vão contribuindo de as mais diversas formas para a gente se manter. Então, na prática, a gente já é um projeto de autofinanciamento. Só que é muito difícil você fazer a gestão de um negócio que ele está sempre no zero ou no -1, porque tudo que entra já sai. E isso dificulta um planejamento a longo prazo, do ponto de vista da gestão administrativa. E aí eu estou reorganizando o plano de negócio do DIEG, que depois posso compartilhar lá no grupo com vocês com o maior prazer. Para mim, não tem por que esconder isso a 7 chaves, então eu estou fazendo o projeto do ano que vem. E aí, toda vez que eu mexo nas planilhas de custo e que eu fico olhando aquilo, eu falo, velho, onde que eu consigo arrumar 180 mil? Será que se eu roubar um banco eu consigo? Será que tem um traficante querendo lavar dinheiro no DIEG? Eu aceito. A louca. Pode lavar, não tem problema. Mentira, não aceito não. A BIM não é verdade, é mentira. Mas assim, enfim, eu fico pensando isso, né? Tanto projeto ruim, meia boca, com financiamento, tanta igreja evangélica por aí aberta, né? Uns palácios que os caras erguem e a gente não consegue capitalizar essa grana. Mas, enfim, momento de desabafo, já até passei da hora do curso. Vamos pensando uma possibilidade, Enfim, vamos pensando. Acho que tudo que vier, como diz o poeta, vem bem. E a gente vai achando formas de resistência. Aliás, os primeiros terreiros de candomblé foram feitos com autofinanciamento, né? Tinha uma poupancinha que as pessoas colocavam ali o dinheiro e aí eles iam organizando as coisas e depois a pessoa devolvia e aí devolvia para o outro e era um sistema circular de economia. Eu super top. Se vocês quiserem comprar ações do DIGEG, a gente vende ações para receber daqui a um ano. Tipo, onde é que eu assino? Mas vamos pensar lá no Zap, a gente segue. Tá, então no Zap a gente vai fazer esse tricô maravilhoso aí. Vamos fazer esse autofinanciamento, tá? Eu super abro vaga, só não tenho como pagar. Mas está tudo certo. A gente está investindo pesadamente na gente, no grupo e no futuro, né? Porque se a gente Mulher não de der esse Deus. passo, a gente não consegue. A gente Então, não vai o planejamento que eu fiz desse ano, se a gente conseguisse o investimento inicial, a meta mínima de arrecadação, do ponto de vista de lucro financeiro, é 890 mil de lucro. Tirando os custos, ele geraria isso de lucro. E aí a ideia é reverter para a faculdade, né? Que a gente está aí nesse enrosco de quanto é que custa, como é que paga. Então, como é que você pega 180 mil e gira para ele virar R$1 milhão, por exemplo? Altamente possível no capitalismo, que é isso que eles fazem. Só que aonde que eu arrumo esse dinheiro, Viviane? Você trabalha em banco. Será que se eu for no banco eles me dão empréstimo? Não dão, porque eu já tentei. Não. E com essa pandemia, nossa senhora, eles falam Não. o Proname. O velho da van
consegue empréstimo, devendo Claro. horror. Eu não vou conseguir. O que me resta nessa vida? Vender curso, né? Ou conseguir um financiamento de vida de vias privadas. Mas eu conto essas coisas para a Tati, ela fala assim, eu não vou falar que você é maluca, porque eu já te conheço há tantos anos, que eu sei que é capaz de você conseguir. Mas eu falo para ela, velho, não é possível uma coisa dessa. Que a gente não conseguisse levantar essa grana entre a gente. Daqui a um ano a gente devolve. Não é uma coisa, um fundo a perder, né? É um fundo de investimento. Até no dia que eu botei no grupo, o Adriano, que é aluno do DIEJ, a gente é amiga, ele falou, porra, tu é marqueteiro, hein? Rapaz, tu é foda. Eu falei assim, é isso, vamos pro jogo, estamos com a bola em campo, vamos marcar gol. Mas a gente segue lá no grupo do Zap, pensando sobre isso. Eu acho que se houver uma forma de execução, eu super topo, sim. Enfim, quando eu terminar o plano de negócio do DIEJ, que está quase pronto, que é muita coisa, Deus me livre, eu vou compartilhar lá para vocês conhecerem o que a gente está pensando de estruturação de venda. E acho que a gente tem que começar a pensar em ganhar dinheiro mesmo, inclusive para poder investir em outros negócios. Ter uma rede de investimento nossa. Sem tipo um Jay-Z e Beyoncé, minha meta de vida. Assim, é meu futuro é poder investir, tipo, doar 1 milhão, 1 bilhão em pesquisa na comunidade negra. Vamos formar médico para trabalhar nas comunidades, sabe? É meu maior desejo, assim. Circularidade de recursos. É isso, gatas e gatos, porque tem o Silvio e o Marco, que são alunos, acho que o Apolo é dessa turma também. Acho que são os únicos 3, numa turma de 110 pessoas. Foi um prazer dividir com vocês esses meses. Agradeço aí todo o apoio, a parceria, e a gente se encontra lá no grupo do Zap, a gente se encontra nas aulas gravadas, e convido vocês, então, a renovar a assinatura para o ano que vem, mas, sobretudo, participar do programa de formação da Nicanda, que eu montei especialmente para a gente ter 3 meses aí bem condensado de uma formação teórica, que a gente consiga ter um percurso menor, né, de formação e gerar menos ansiedade, talvez em mim, eu sou muito ansiosa. Muito obrigada e a gente se vê por aí no mundo, nas encruzilhadas da vida. Eu sou igual Pombagira, adoro uma encruzilhada e um batuque. Tchau, gente. Gratidão, Jaque. Tchau.